Bem-vindo ao seu futuro financeiro. Este vídeo não é uma recomendação de investimento. O objetivo deste canal é apresentar análises, notícias e insights sobre o mundo dos investimentos e das criptomoedas. Cuidado com propostas fáceis nos comentários. Não caia em golpes. E se eu te dissesse que o Bitcoin pode chegar a R$1 milhão? Parece loucura, não é? Mas algumas das maiores mentes do mercado financeiro estão apostando nessa possibilidade, e elas têm motivos para isso. A pergunta é, será que essa previsão faz sentido? Ou estamos diante de mais uma ilusão perigosa? Os especialistas estão divididos. De um lado, os otimistas dizem que a escassez do Bitcoin, a adoção global e o próximo halving vão empurrar o preço para níveis que nunca vimos antes. Do outro, os céticos alertam sobre regulamentações, bolhas e manipulações de mercado. Mas e você? Sabe quais são os fatores reais que podem levar o Bitcoin a R$1 milhão? Ou melhor, você está pronto para essa possibilidade? Porque se isso acontecer, apenas quem entender o jogo agora poderá se beneficiar. Neste vídeo, vamos desvendar a verdade por trás dessas previsões e o que você pode fazer para aproveitar essa oportunidade ou se proteger de um grande tombo. Antes de continuar, já deixa o like e comenta aqui embaixo. Você acredita que o Bitcoin pode chegar a R$1 milhão? Quero saber sua opinião. O choque das previsões. Bitcoin a 1 milhão é realista? A cada ciclo de alta do Bitcoin surgem previsões insanas. Alguns dizem que ele pode bater R$1 milhão, outros acham que isso é pura fantasia. Mas antes de acreditar ou duvidar, precisamos responder uma pergunta essencial. Quem está fazendo essas previsões e por quê? A verdade é que, no passado, muita gente riu do Bitcoin quando ele valia centavos. Em 2013, quando passou de R$100, muitos disseram que era uma bolha. Em 2017, quando bateu 50 mil, chamaram de loucura. Em 2021, quando passou dos R$350 mil, os mesmos céticos ficaram em choque. Agora, estamos diante de um novo ciclo. Mas será que dessa vez o Bitcoin pode realmente chegar a 1 milhão? Para responder isso, precisamos analisar os motivos por trás dessas previsões. Grandes investidores como Michael Saylor e Cathie Wood afirmam que o Bitcoin pode disparar devido à adoção global e à sua escassez. Empresas bilionárias e até governos estão acumulando Bitcoin como reserva de valor. E isso não é teoria. São fatos acontecendo agora mesmo. Ou se esses especialistas estiverem certos, a grande questão não é se o Bitcoin pode chegar a R$1 milhão, mas quando? Mas calma. Antes de se empolgar, precisamos olhar para o passado e entender como o Bitcoin já surpreendeu o mundo antes. A história das grandes valorizações do Bitcoin. O que acontece quando um ativo sobe 10.000% em poucos anos? Ele vira manchete, atrai atenção e gera muito medo. O Bitcoin já foi chamado de bolha incontáveis vezes. Mas, se era uma bolha, por que continua voltando mais forte a cada ciclo? Vamos voltar no tempo. Em 2011, o Bitcoin valia cerca de R$2. 2 anos depois, bateu R$1.000. Muitos disseram que era um absurdo e que jamais passaria disso. Mas então, em 2017, veio a primeira grande explosão. O Bitcoin disparou para R$70 mil. O ciclo se repetiu. Após um tombo feio, ele voltou. Em 2021, atingiu impressionantes R$350 mil. E agora, em 2025, já atingiu R$670 mil. Se existe um padrão claro no Bitcoin, é este. A cada 4 anos, um novo ciclo de alta acontece. E há um fator determinante por trás disso, algo que muitos ignoram. O halving. É ele que pode levar o Bitcoin a R$1 milhão. Mas o que é isso e por que é tão importante? O halving e a escassez. O que isso significa para o preço? Imagine se de repente todas as minas de ouro do mundo reduzissem sua produção pela metade. O que aconteceria com o preço do ouro? Exatamente. Ele dispararia. Agora imagine isso acontecendo com o Bitcoin. Automaticamente, a cada 4 anos. Esse é o halving. O halving é um evento programado no código do Bitcoin, que reduz pela metade a quantidade de novas moedas criadas. No início, os mineradores recebiam 50 bitcoins por bloco. Em 2012, caiu para 25. Em 2016, para 12,5. Em 2020, para 6,25. E no último halving, que aconteceu em 2024, essa recompensa caiu para apenas 3,125 bitcoins. Agora, observe esse padrão. Toda vez que o halving aconteceu, pouco tempo depois, o Bitcoin disparou para novos recordes. Por quê? Simples. Menos Bitcoin sendo criado significa menos oferta no mercado. E se a demanda continua subindo, o preço explode.
É a regra básica da economia. Quando um ativo é escasso e muita gente quer comprá-lo, o preço sobe. E agora, com o próximo halving chegando, a pergunta que fica é: será que desta vez o Bitcoin pode ir além de tudo o que já vimos? E isso nos leva ao próximo ponto. Nunca antes, tantos investidores institucionais e gigantes do mercado tradicional estiveram tão interessados no Bitcoin como agora. O que acontece quando os grandes jogadores entram no jogo? A entrada dos grandes jogadores, ETFs, instituições e países. O Bitcoin sempre foi visto como um ativo rebelde, algo para geeks e libertários que queriam fugir do sistema financeiro tradicional. Mas agora, os próprios gigantes do mercado estão entrando no jogo. E quando os tubarões começam a nadar, o oceano nunca mais é o mesmo. O JP Morgan, BlackRock, Fidelity, os mesmos bancos que antes diziam que o Bitcoin era uma bolha, agora estão criando fundos de investimento para comprar Bitcoin. A cada dia estão comprando bilhões de dólares em Bitcoin. O que será que eles sabem que o público comum ainda não percebeu? E não são só os bancos. ETFs de Bitcoin estão sendo aprovados no mundo todo, permitindo que investidores tradicionais comprem Bitcoin sem precisar lidar com carteiras digitais. Nos Estados Unidos, um único ETF pode movimentar bilhões de dólares. Isso significa uma coisa: a demanda está explodindo. Mas não para por aí. Países inteiros estão adotando o Bitcoin. El Salvador já fez do Bitcoin uma moeda oficial. Outros países estão estudando o mesmo caminho. E sabe o que isso significa? Estamos vendo um novo momento para o Bitcoin. A pergunta agora é: isso tudo será suficiente para levá-lo a R$1 milhão? Ou existem barreiras que podem impedir esse cenário? Riscos e desafios. O que pode impedir o Bitcoin de chegar a R$1 milhão? Até agora, falamos sobre os motivos que podem levar o Bitcoin a R$1 milhão. Mas, e se isso não acontecer? Quais são os obstáculos que podem impedir essa valorização? O primeiro grande desafio é a regulamentação. Alguns governos querem limitar ou até banir o Bitcoin. Afinal, um ativo que ninguém controla assusta quem está acostumado a mandar no dinheiro. A China já tentou banir o Bitcoin várias vezes, e mesmo assim, ele sobreviveu. Mas e se os Estados Unidos, a Europa ou outras grandes potências resolverem sufocar o mercado cripto? Outra ameaça são os impostos e taxas. Alguns países já estão criando tributações pesadas para quem lucra com Bitcoin. Se o custo para investir for alto demais, a adoção pode desacelerar. E o que dizer da mineração? O Bitcoin precisa de uma rede forte para existir, mas com o halving reduzindo a recompensa para os mineradores e o custo de energia subindo, será que a mineração continuará lucrativa? E, claro, não podemos ignorar as grandes quedas. O Bitcoin já despencou mais de 80% algumas vezes. Quem garante que não veremos outra correção brutal antes de uma nova alta? No final, tudo se resume a isso. Mesmo com os desafios, os fundamentos do Bitcoin continuam fortes? Ele ainda tem chance de chegar a R$1 milhão? No próximo e último tópico, vamos responder essa pergunta e te dar uma visão clara sobre o futuro. Conclusão. O Bitcoin a R$1 milhão é uma questão de tempo? Chegamos ao fim da nossa jornada. Depois de analisar os principais fatores, desde a escassez do Bitcoin, passando pelos ciclos de valorização, até a entrada de grandes jogadores no mercado, a grande pergunta permanece: será que o Bitcoin realmente pode chegar a R$1 milhão? E a resposta, meus amigos, não é simples. O Bitcoin é um ativo imprevisível, mas se olharmos para os fatores fundamentais, a história nos mostra que sim, ele pode chegar lá. A escassez criada pelo halving, a adoção crescente por investidores e países e a necessidade de um novo padrão monetário global são forças poderosas que podem empurrar o Bitcoin para novas alturas. Mas como vimos, há desafios. A regulamentação, os riscos de grandes quedas e até as dificuldades de mineração podem colocar o Bitcoin em xeque. No entanto, o que ninguém pode negar é que o sistema financeiro tradicional está falhando, e o Bitcoin pode ser a solução para muitas dessas falhas. Com ou sem obstáculos, o Bitcoin está aqui para ficar. E para você que está assistindo agora, a pergunta é: você está pronto para acompanhar essa revolução? Porque, seja R$1 milhão ou não, o futuro da moeda digital está sendo escrito hoje. Se você acredita que o Bitcoin pode atingir R$1 milhão ou tem alguma dúvida, comente abaixo. E não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com quem precisa entender o que está acontecendo no mercado. Inscreva-se para mais conteúdos como este e se prepare para o futuro das finanças. E se puder, ajude nosso canal do Ano Satoshis.